Em 1999, Star Wars voltou aos cinemas, e dessa vez trazendo a infância do Darth Vader. Eu sou uma pessoa e meu nome é Anakin. Mas por trás dos sabres, efeitos e da nostalgia, Desculpa. e dessa coisa também, tem muita coisa que você deixou passar. São erros, referências escondidas e curiosidades de bastidores, que você verá hoje em todos os detalhes que perdeu em Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. Tem vídeo sobre a trilogia clássica também, o link tá no comentário fixado. Deixa o like pra mais Star Wars e vamos pro vídeo. Começa com o clássico texto subindo pelo espaço, uma marca registrada da saga, só que não é tão original assim. Lucas pegou emprestado de Flash Gordon. Flash Gordon conquers the universe on it. I used to love that. E o designer Dan Perry se inspirou num filme lá dos anos 30. I imagined it in space. Inclusive, a Ameaça Fantasma foi o primeiro a fazer essa abertura digitalmente. Antes, era filmado um modelo físico, com a câmera se movendo por cima dele. E mesmo com a música prometendo guerra, ação e algo grandioso, o que vem em seguida é uma disputa alfandegária entre a República Galáctica e a Federação do Comércio. Para resolver o impasse, mandam 2 Jedi, Qui-Gon e Obi-Wan, porque na cabeça do George Lucas, isso seria emocionante. Bom, pelo menos alguém solta a clássica frase, I have a bad feeling about this. para lembrar que isso ainda é Star Wars. Very bad feeling about this. I have a bad feeling about this. A really bad feeling about this. Nos bastidores dessa treta, tá Palpatine, vivido por Ian McDiarmid, o mesmo de O Retorno de Jedi. Em Uma Nova Esperança, o Imperador só é mencionado. Nenhum sistema estelar ousará agora se opor ao Imperador. No Império Contra-Ataca, ele aparece rapidinho, mas era uma atriz maquiada e com voz de outro ator. Só que anos depois, nas versões atualizadas, trocaram tudo pelo Ian McDiarmid, para manter a continuidade. De volta à história, Palpatine manda matar os Jedi. Nisso, eles tentam atravessar uma porta com um sabre de luz, no estilo Star Chaser, a lenda de Orin. E aquele suspense com a porta vem direto de Planeta Proibido, um filme que o George é muito fã. Assim como a série Flash Gordon, que vemos outra referência visual aqui. E Palpatine faz sua estreia com um holograma, igualzinho à sua primeira aparição em O Império Contra-Ataca. A voz dele até fica distorcida, para lembrar aos desavisados sua verdadeira identidade. Nisso, os Jedi escapam até o planeta Naboo. Meu irmão, olha esse CGI. Lá eles esbarram com Jar Jar Binks. o personagem que o George Lucas jurava que ia conquistar o mundo. Because he's a funnier character than we've ever had in any of the movies. Sério, isso era pra ser engraçado? É embaraçoso. Para escapar dos droids, eles seguem Jar Jar até sua cidade subaquática. Falam com o chefão local e usam a boa e velha Força Jedi para conseguir um transporte. Inclusive, com o mesmo gesto que Obi-Wan usou em Uma Nova Esperança. E o Jar Jar vai junto para não ser punido. Aí que no caminho, se escondem numa caverna para consertar a nave. E são atacados por uma enguia. Segundo George Lucas, aqui é um ninho e a mãe só estava tentando proteger os filhotes. Se reparar bem, dá pra ver um desses filhotes nadando aqui na parede. Enquanto isso, a Federação invade a superfície para forçar a rainha a assinar um tratado, mas os Jedi chegam a tempo de salvá-la. Caso tua memória tenha feito o favor de apagar esse filme, a rainha fica disfarçada de serva. Dá pra ver a Natalie Portman aqui. Essa outra é Sofia Coppola, filha do diretor de O Poderoso Chefão. Ela tava por ali aprendendo a dirigir. A fuga dá certo, até a nave levar um tiro. Resultado, uma parada estratégica no lugar perfeito para arrumar confusão desde 1977, Tatooine. A missão agora é achar as peças para consertar a nave. Quero peças para uma Nubiana J327. 327 já foi a plataforma onde a Millennium Falcon pousou na Estrela da Morte. Desdividir compartimento 327. E o número da plataforma na Cidade das Nuvens. Permissão concedida para pouso da plataforma 327. É no Ferro Velho que conhecemos a pessoa mais importante da franquia. Eu sou uma pessoa e meu nome é Anakin. Um moleque que pilota pod racer, monta droids nas horas vagas e ainda arranja tempo para paquerar as clientes. Você é um anjo? Padmé é claramente bem mais velha que ele e já devia estar chamando o Conselho Tutelar Intergaláctico, mas... Você é tão bonitinho. O garoto nem era ator profissional. Mesmo assim, foi escolhido entre milhares de crianças. I think I actually interviewed about 3,000 Anakins. Pode ser pareidolia, mas veja a primeira cena do Anakin e me diz se te lembra alguma coisa.
Que viagem é essa, véi? Enquanto procuram as peças, dá pra ver um pod de 2001, uma Odisseia no espaço, bem ali no fundo. O dono da loja não aceita créditos da República, então eles voltam sem nada. E no caminho de volta, claro, Jar Jar arruma confusão. E Anakin salva o dia. Atrás deles, um figurante alienígena tem um visual tão interessante que virou um Jedi nos quadrinhos. Ele quase apareceu em A Vingança dos Sith, mas deu as caras mesmo em Clone Wars. Pra fechar, Anakin leva todo mundo pra casa, para fugir de uma tempestade de areia. Na casa dele, tem uma estátua que muitos fãs acreditam ter inspirado Maz Kanata e o Despertar da Força. Não é legal? E o C-3PO, que ele mesmo construiu. Tenho dúvidas quanto à estabilidade deste piso. Uma frase que ecoa aquela de O Império Contra-Ataca. Senhor, é possível que o asteroide não seja inteiramente estável. E sabe o comunicador Jedi? Era um barbeador da Gillette com sucata colada. That was going to be the comlink for the Jedi. No, that's good. Os escravos têm um transmissor implantado em algum lugar do corpo. E aqui, esqueceram de colocar o líquido na pós. Custava encher a garrafa de água? Ninguém mata um Jedi. Disse o cara que vai ajudar a exterminar os Jedi da galáxia. E este é mais um explicando a piada. Anakin se oferece para correr e usar o prêmio para comprar as peças da nave. Enquanto isso, Qui-Gon começa a acreditar que o garoto é o escolhido. Afinal, um exame de sangue mostra que ele tem mais midi-chlorians do que o próprio Yoda. Nem o mestre Yoda tem uma contagem midi-chloriana tão alta. Sim, midi-chlorians. Uma tentativa de explicar a força com biologia inventada e estragar toda a mística construída por 3 filmes. Valeu, Jorge. Do outro lado, Darth Maul chega a Tatooine e espalha sondas para encontrar os Jedis. Uma delas aparece quando o Jedi vai cobrar a aposta. É assim que eles são localizados. Numa cena deletada, ele até destruía esse droid. Tá vendo esses pod racers? Muitos deles eram modelos em escala real, levados para gravar na Tunísia. E para libertar o Anakin da escravidão, o Jedi faz uma aposta. Se ele vencer, tá livre. Detalhe, o Anakin nunca terminou uma corrida na vida. E aí chegamos à corrida, que fez tanto sucesso que virou até um jogo do Nintendo 64. Algumas cenas dessa plateia foram feitas com uma gambiarra genial. 450 mil cotonetes pintados, presos numa rede e balançados por ventiladores. Jabba aparece por aqui, ao lado de uma escrava com um traje bem familiar. E logo atrás, seu fiel funcionário. Como ele é digital nesse filme, os créditos dizem que Jabba interpreta a si mesmo. Nos filmes anteriores, ele era um bonecão controlado por várias pessoas. E honestamente, era bem melhor. Também rola uma participação rápida de Warwick Davis, o Ewok de O Retorno de Jedi. Agora, segura essa. Pouco antes do pod racer de Anakin falhar, dá pra ver a nave do Sebulba atrás dele. Mas, cadê o Sebulba? Esqueceram de animar. A corrida foi inspirada na clássica corrida de biga de Ben-Hur, com um toque de Os Batutinhas. Os Turskens também dão as caras com aquele gesto clássico, que nunca existiu. Foi um loop que fizeram lá no primeiro filme, indo e voltando a mesma imagem. É só um detalhe legal. E contra todas as probabilidades, Anakin vence. Afinal, ele é o melhor piloto da galáxia. Ele era o melhor piloto estelar desta galáxia. Anakin então abandona a mãe e parte com Jedis. Tinha outra cena deletada aqui, onde ele sai no tapa com o jovem Greedo. E o amigo avisa, se continuar assim, vai acabar se dando mal. Spoiler, Greedo seria morto anos depois por Han Solo. Grande Greedo, que coincidência danada, eu já estava indo ver o seu chefe. E antes de deixar Tatooine, Qui-Gon encontra Darth Maul e rola o primeiro embate entre os dois. Mas continuo meu carinho por você. Constrangedor é pouco. Finalmente chegam a Coruscant, onde o filme resolve virar um episódio espacial da Câmara dos Deputados. Entre as espécies, dá pra ver alguns rostos conhecidos. Wookiee, a raça do Chewbacca, e sim, os ETs. Isso porque George Lucas e Steven Spielberg são amigos de longa data. Em ET, o Elliot é fanático por Star Wars. E esse é o Boba Fett. E o próprio ET reconhece o Yoda no Halloween. Agora foi a hora da troca de favores. E conhece esse corrimão? Ele entrega que Sidious, Palpatine, conversa com Darth Maul do lado de fora de seu próprio escritório. Amidala, mais cansada da politicagem do que o próprio espectador, resolve voltar para Naboo com Jedi. O desespero dela é tanto que ignora a chatice e forma uma aliança com a tribo de Jar Jar. Sim, um robô com binóculo. Tá tudo certo.
o efeito sonoro mais manjado de Hollywood. A batalha final se divide em 3 frentes. Uma luta entre bonecos digitais no wallpaper do Windows XP, uma batalha espacial genérica e o que realmente importa, o duelo de sabre de luz, que o mestre Jedi perde, enquanto seu aprendiz é forçado a ver tudo, como Luke viu Obi-Wan cair diante do Vader. Mas aí vem a melhor parte, o sabre duplo, a luta ágil. O treinamento do Ian McGregor foi puxado, porque o George queria mostrar os Jedis no auge. Because we'd actually never seen real Jedis at work. We'd only seen, old men and crippled half droid, half men and young boys that had learned from these people. Então Obi-Wan quebra o sabre do vilão ao meio, antecipando o que vem em seguida, mal partido ao meio. Aliás, esse sabre foi inspirado num quadrinho de 1996. E tem uma ironia, Obi-Wan derrota Maul pulando de um terreno mais baixo. Te lembra alguma coisa? O mesmo tipo de manobra que Anakin tentaria, sem nenhum sucesso. Never, Anakin! I have the high ground! E essas lentes do Ray Park machucavam tanto que ele treinou para não piscar. No filme, ele pisca só 3 vezes. Quando o sabre quebra, quando é perfurado e prestes a cair no poço. E falando no poço, essa queda espelha do Imperador. E o pior é que os dois voltariam, Maul em Solo e o Imperador em Ascensão Skywalker. Ah, os caras do efeito especial ainda esconderam uma foto do chefe no salão. E falando nos efeitos especiais, um dos pilotos de Naboo é ninguém menos que John Knoll, co-criador do Photoshop e artista da ILM. Enquanto isso, Anakin se esconde numa nave e, sem querer, destrói os droids. E, sem querer, vai parar no espaço. E ainda mais sem querer, acerta o reator da nave da Federação, explodindo tudo. Esse ataque desativa os droids. Um deles tem o número 1138, referência a THX 1138, um dos primeiros filmes do George Lucas. Esse número também apareceu lá em Uma Nova Esperança. Do pavilhão 1138. E na placa do carro em Loucuras de Verão. Qui-Gon morre. E no seu último suspiro, comete a pior decisão da galáxia. Pede pro Anakin ser treinado. Obi-Wan segura o mestre, do mesmo jeito que Luke segurou Vader. Poesia visual. Vamos acompanhar sua carreira com muito interesse. Sem dúvida. No meio desse pessoal, tem uma ponta do produtor Rick McCallum e Ben Burtt, que criou os sons icônicos da franquia. No fim, o Conselho Jedi, que passou o filme todo dizendo que Anakin era perigoso, ignora tudo e resolve treinar o garoto mesmo assim, porque precisamos de mais 2 filmes. Contudo, grande perigo eu temo. Um bom detalhe, quando Yoda avisa que o futuro dele é incerto, a trilha toca discretamente a Marcha Imperial. Contudo, grande perigo eu temo. Indicando o que veremos pela frente. E temos a cremação de Qui-Gon, espelhando o funeral de Darth Vader, o Criador e a Criatura. E o filme fecha com uma festa, que parece uma versão paródia do final de Uma Nova Esperança. Mas tem um detalhe genial, o compositor John Williams pegou o tema sombrio do Imperador, mudou o tom, acelerou o andamento e transformou em algo alegre. Ou seja, a música do desfile é literalmente o tema do vilão, só que disfarçado, assim como o próprio vilão. No fim das contas, Palpatine é o verdadeiro vitorioso. Sai com mais poder, mais influência e ainda de brinde, um garoto com mais midi-chlorians que o Yoda, prontinho para virar seu aprendiz. E nos créditos finais, temos um easter egg sombrio. Se aumentar bem o volume, dá para ouvir a respiração do Darth Vader. O filme teve um investimento de uns 115 milhões e arrecadou mais de 1 bilhão nas bilheterias, incluindo os relançamentos, claro. E sim, eu contribuí com isso. Foi o primeiro Star Wars que eu pude ver no cinema e foi mágico. Os efeitos especiais, a corrida de pod, Tatooine, a infância do Vader, Obi-Wan jovem, tudo isso me marcou. Nem o Jar Jar me incomodou, e isso diz muito. Eu assisti a trilogia clássica direto, nos VHS que esqueceram lá em casa. Então quando saiu a Ameaça Fantasma, foi como viver um sonho. De repente, todas as crianças conheciam Star Wars e eu podia falar com todas elas sobre isso. Mas e pra você? Sua opinião depois de tanto tempo sobre essas pré-sequências mudou?
Valeu por assistir até aqui. Deixa o like. Grande abraço. Até a próxima.